Active Balance. Active Balance é um suplemento alimentar de minerais alcalinos, ou seja, o objetivo aqui é fornecer minerais alcalinos e ajudar a equilibrar a relação ácido-base no nosso organismo. O que é que isto quer dizer? A relação ácido-base tem a ver com o pH, ou seja, com a acidez no nosso organismo, no nosso sangue principalmente. Isto, provavelmente, de todos os suplementos alimentares, é um dos mais importantes e é um daqueles que toda a gente deveria tomar, por vários motivos, porque ele tem várias funções importantes. Aliás, o facto de termos o pH equilibrado no nosso organismo tem várias funções importantes. Portanto, não é só o suplemento em si, mas é sim o estado que ele origina, ou a saúde e o nosso bem-estar que ele cria, e essa é a parte mais importante na questão da relação do ácido-base. Portanto, estamos aqui a falar num suplemento à base de minerais alcalinos. Como podem ver, é uma lista bastante extensa de minerais. Começa com o potássio, com o magnésio, o cálcio, depois tem o sódio, tem o zinco, tem a vitamina C, que é importante para a biodisponibilidade de alguns destes minerais. Tem o molibdênio, tem o selénio, tem o ferro, tem o beta-caroteno, tem o manganês, tem a vitamina D3, portanto, que é uma das vitaminas que é a única que o nosso organismo produz através do sol, mas é aquela em que ele também se protege mais. Tem o cobre, tem a vitamina B6, tem o silício e tem o cromo. Portanto, estamos a falar numa mistura extremamente rica de minerais alcalinos, mas também extremamente equilibrada. Portanto, os minerais alcalinos não é a questão da quantidade de minerais, mas sim de serem os minerais equilibrados que provocam ou que ajudam, contribuem para o equilíbrio do pH no nosso organismo e no nosso sangue. Agora, vamos perceber para que é que isto serve e qual é a questão da importância do pH no sangue. Para termos uma ideia, o nosso pH do sangue deve estar entre 7,35 e 7,44. Portanto, ele é ligeiramente básico. Básico é quando o pH é mais alto, ácido é quando o pH é mais baixo. Portanto, como podem ver, ele está acima da média, ou seja, está ligeiramente básico. Isto tem que ser assim obrigatoriamente. Portanto, se o pH do sangue, por algum motivo, fugir fora destes dois valores, nós morremos. Portanto, o nosso organismo não consegue sobreviver. Isto é um dos condicionantes que faz com que o nosso organismo tenha que combater constantemente os desequilíbrios do pH. Portanto, o próprio organismo, na sua função de sobrevivência, tem como uma das funções manter o pH do sangue equilibrado. E ele faz isto por várias maneiras. Até faz isto muito porque, se repararem na lista dos alimentos, grande parte da nossa alimentação é ácida, portanto é de pH baixo. Se repararem só apenas os vegetais, os frutos, os cereais e os oligoelementos são ingredientes ou são nutrientes básicos de pH alto. Depois, se olharmos para as proteínas, as carnes, as charcutarias, os peixes, os laticínios, o café, o chá, o chocolate, o álcool, o tabaco, as gorduras hidrogenadas, os refrigerantes, os açúcares, os amidos refinados, os sais refinados, os conservantes, os medicamentos, antibióticos, venenos, portanto, tudo isto são ácidos e de pH extremamente baixo. Se repararmos e olharmos para a nossa alimentação, grande parte dos nossos alimentos, talvez 70%, 80% da nossa alimentação é de pH baixo, é ácida, e o nosso organismo precisa de estar ligeiramente acima da média do pH, ou seja, convém estar ligeiramente básico. Ou seja, temos aqui já por si só uma contradição. Ele deve estar ligeiramente básico, mas aquilo que nós ingerimos é maioritariamente ácido. Ou seja, o organismo tem um trabalho tremendo para manter este equilíbrio. Ele faz isto através, ele tem duas funções
para tentar equilibrar o pH no sangue. Uma delas é expulsar os ácidos contidos no sangue, portanto fazer isto, tentar expulsar na corrente sanguínea, da corrente sanguínea a acidez e assim reduzir essa acidez. Isto normalmente detecta-se com enxaquecas, dores de cabeça, dores nas articulações, portanto isso tem muito a ver com o facto de o organismo escolhe obviamente zonas onde tenha vasos sanguíneos mais capilares, mais finos, que seja mais fácil dele expulsar essa acidez, e principalmente utiliza espaços onde ele tenha, ou locais do corpo onde ele tenha espaço. Portanto, nós nas articulações temos algum espaço e aí é um espaço onde ele consegue expulsar esses componentes ácidos e fazer com que se reduza a acidez no organismo. Na cabeça também é uma zona onde temos muita capilaridade da corrente sanguínea e onde também existe algum espaço que ele pode utilizar para expulsar. Isso depois reflete-se em aumento de pressão na cabeça, portanto isso faz com que as dores de cabeça muitas vezes são provenientes daí, e dores nas articulações, a acidez nas articulações acaba por também ser uma situação extremamente desagradável. Outra função que o corpo tem para compensar a relação ácido-base é ir buscar à parte mais básica do nosso organismo, que são os ossos, ou seja, os nossos ossos são alcálicos, são alcalinos, são básicos, e o organismo, quando chega ao ponto em que não basta expulsar, ou seja, expulsando a acidez da corrente sanguínea, mas se mesmo assim não for suficiente, ele chega ao ponto extremo de ter que ir retirar aos ossos a alcalinidade para compensar na corrente sanguínea. Portanto, temos que perceber que isto leva mesmo à morte. Portanto, se nós tiver o pH do sangue abaixo de 7,35, nós morremos. Portanto, o nosso organismo morre. Isso faz com que o organismo faça tudo por tudo para compensar esta situação. Portanto, ele tem que sobreviver, nem que para isso esteja a prejudicar outras partes do corpo, como por exemplo os ossos. Portanto, certamente já ouviram falar na osteoporose, que é uma doença também muito comum, e que tem a ver muito com isto, portanto, porque o corpo, quando começa a desfazer os ossos, começa a criar oxidar, desgastar dos ossos através do consumo da alcalinidade que os ossos lhe dão. Portanto, isto é uma gestão muito complexa, que acaba por ser prejudicial, ao mesmo tempo também é uma gestão que consome muita energia, portanto o corpo para fazer este equilíbrio, para manter este equilíbrio, consome imensa energia e faz com que essa energia não fique disponível, obviamente, para outras coisas. Portanto, ele está a consumir energia para estar constantemente a equilibrar o pH no sangue, está constantemente a equilibrar a relação ácido-base no nosso organismo, isso faz com que o corpo acabe por não ter energia disponível para outro tipo de ações, portanto, e muitas vezes sentimos a fadiga, sentimos falta de energia, precisamente porque o organismo está a consumir energia para compensar outras coisas. Portanto, isto para percebermos o quanto é importante o equilíbrio do pH no sangue. Depois, existem uma série de doenças, enfermidades e autoimunes, degenerativas, que são provocadas ou que conseguem sobreviver, não são provocadas, mas conseguem sobreviver num ambiente ácido. Por exemplo, está provado que o cancro não consegue sobreviver, isto um cientista alemão provou já nos anos 90, que um cancro não consegue sobreviver num ambiente básico, ou seja, se nós estiver com o pH equilibrado, e se estivermos com o pH até ligeiramente mais básico, um cancro, uma doença oncológica, não consegue sobreviver. Significa que um cancro não se iria desenvolver, isto é provado cientificamente, num ambiente básico. Isto tem outras questões também relacionadas, por exemplo, com a perda de peso. Há pessoas que querem perder peso e fazem dietas malucas e param de comer e fazem de tudo e não conseguem, principalmente pessoas que têm obesidade já de longa data, e que normalmente todos nós estamos sempre
ligeiramente em acidose, portanto, por muito equilibrada que seja a nossa alimentação, todos nós estamos ligeiramente em acidose, mas uma pessoa obesa com excesso de peso tem mais tendência a estar em acidose. E essa pessoa não vai conseguir emagrecer, não vai conseguir reduzir peso, não vai conseguir queimar gorduras, precisamente por este estado, por esta situação da acidose. Porquê? Porque no momento em que nós reduzimos tecido lipídico, ou nós reduzimos ácidos gordos no nosso tecido lipídico, esses ácidos gordos vão para onde? Vão para o nosso sistema linfático, ou seja, vão parar no nosso organismo. Vão passar pelo fígado, vão passar por todo o trajeto do nosso organismo. Ora, se o corpo já está em acidose, se já está ali numa gestão constante para compensar a acidez que já tem em excesso no sangue, se nós ainda tentamos que o corpo drene mais acidez para o organismo, é óbvio que o corpo vai bloquear isso. Portanto, o corpo bloqueia as células lipídicas e não permite que elas descarreguem mais acidez para o organismo. Portanto, e a pessoa pode fazer o que ela quiser, não vai conseguir emagrecer, não vai conseguir perder peso, não vai conseguir reduzir gordura, precisamente por esse motivo. E muitas vezes as pessoas queixam-se e surpreendem-se, não sabem o que fazer, e por vezes é tão fácil como isto, suplementar com um produto de minerais alcalinos para compensar essa acidez e aí, no fundo, dar já condições ao corpo para que ele consiga, de facto, fazer esta redução de peso ou para que ele possa receber esse excesso de carga de acidez do tecido lipídico, das gorduras acumuladas, para conseguir processar essas gorduras que lhe vamos acrescentar em excesso. Portanto, isto para perceberem um bocadinho como é que o organismo funciona. Portanto, ele bloqueia tudo aquilo que ele possa controlar, ele vai bloquear, não vai permitir que esses ácidos entrem na corrente sanguínea, que entram no organismo, e ele vai tentar ir buscar aos ossos para compensar, ele vai tentar expulsar essa acidez nos espaços livres que ele tem, portanto faz aqui uma série de coisas para nós sobreviver, mas que depois acabam por se refletir noutras situações desagradáveis que obviamente não interessam a ninguém. Isto é talvez um dos pontos mais importantes em relação a este suplemento alimentar. É um suplemento que toda a gente deve tomar, toda a gente, porque nós todos temos acidez. Portanto, se repararem, olhem para os alimentos e vão perceber que 80% da nossa alimentação é ácida, portanto, toda a gente tem ligeira acidose, ou está sempre com alguma acidose, e compensar isso com um suplemento alimentar que me dá minerais alcalinos que são à base de composições naturais, à base de citratos de minerais, ou seja, que me garantem uma enorme biodisponibilidade em termos de composição. Isto faz com que eu consiga, por um lado, libertar um bocadinho aquele trabalho que o meu corpo tem, que o meu organismo tem para compensar esta situação, portanto ele vai libertar alguma energia, portanto eu vou me sentir com mais energia, com mais ânimo, mais energia motórica. Por outro lado, vai também prevenir doenças como a osteoporose, prevenir a degradação dos ossos. E se eu tiver, por exemplo, numa fase de redução de peso em que queira perder peso ou perder gordura acumulada, vai-me ajudar a que o meu corpo esteja preparado para isso. Portanto, não sei se repararam, nós lançámos recentemente no nosso folheto de outono e inverno, lançámos alguns planos alimentares e um deles é dedicado à perda de peso, onde, além dos produtos para ajudar na queima das gorduras, na redução das gorduras, portanto os produtos que têm um efeito liporredutor, juntámos também produtos que têm um efeito desintoxicante, que é o aloe vera, portanto ajudar a desintoxicar. Usámos o aloe vera com graviola porque também tem o efeito saciante, portanto não sei se se recordam, nós falámos nisso na última formação, tem um efeito saciante, ajuda também na redução da oxidação do tecido lipídico, e juntámos também este produto, este Active Balance, porque sabemos que a pessoa que queira perder peso
Se tiverem acidose, não vai conseguir esse resultado. Portanto, daí a importância de complementar numa sim, dieta alimentar para uma perda de peso ou, de uma forma geral, complementar com um Active Balance. Portanto, esse é um dos suplementos fundamentais na nossa gama e na nossa vida, no nosso organismo. Estamos a falar sintomas do pH baixo, é o cansaço, conforme eu já falei, cansaço, a falta de ânimo, energia motor. Porquê? Porque o organismo está a consumir essa energia para outras funções. Depois a falta de apetite, portanto, faz-nos ter falta de apetite porque o organismo não está a aceitar esse excesso de acidose. Dores musculares nas articulações, portanto isso tem muito a ver com o facto de ele começar a expulsar e acumular nas zonas das articulações esse excesso de acidez. Problemas de pele, portanto isto reflete-se muito também na pele, a acidez e o pH baixo acaba por também se refletir no estado da nossa pele. Quais são as características do Active Balance? Portanto, estamos a falar em minerais alcalinos para o equilíbrio do pH no sangue, é o equilíbrio do ácido-base, ou seja, base quer dizer alcalino, ácido é acidez, portanto é o equilíbrio do ácido-base do organismo em geral, a prevenção da acidose crónica, portanto, porquê? Porque se nós não tivermos isto em conta, se não tivermos esta atenção de compensar e de ter uma alimentação regrada para compensar este excesso de acidez na nossa alimentação, o nosso organismo corre o risco de desenvolver uma acidose crónica e aí depois, digamos, os efeitos são bastante mais problemáticos e mais preocupantes do que numa ligeira acidose momentânea. É prevenção também do acne. Acho que perdi. Vocês perderam a imagem da minha apresentação, não foi? Um segundo. O que é que se passou aqui? Isto não quer, às vezes, tecnologia não quer como a gente quer. Só um segundo, vamos aqui tentar novamente. Ok, agora aqui está. Portanto, conseguem ver? Está tudo ok? Sim, parece-me que sim. Bom, portanto, como eu estava a dizer, a doença do cancro, a prevenção da doença do cancro, isso está provado cientificamente, e se pesquisarem vão encontrar essa informação na internet, porque foi um prémio Nobel da medicina, um cientista alemão que recebeu o prémio, foi galardoado com o prémio Nobel da medicina, e que uma das descobertas que ele fez como cientista foi precisamente esta, tanto que nenhum cancro consegue sobreviver num ambiente básico, ou seja, se eu tiver com o pH equilibrado, se eu tiver com o pH alto no meu organismo, um cancro, uma doença oncológica não consegue sobreviver. Portanto, se eu tomar uma suplementação que me vai ajudar, que me vai contribuir para fornecer minerais alcalinos ao meu organismo, eu vou ajudar, vou fazer com que tenha este efeito preventivo também nas doenças cancerígenas. Prevenção do reumatismo e da gota. Portanto, o reumatismo muitas vezes tem a ver com... Bom, isto hoje estão aqui a querer chatear, peço desculpa, mas fugiu outra vez. Tem aqui um cabo com mau contacto. Vamos fazer aqui programa aqui estas partidas. Ok. Então,
Pois isto. Só um segundo que eu vou mudar a ficha, para ver se isto fica resolvido. Agora. Ok. Essa aqui é uma ficha que estava com mau contacto. Portanto, vamos continuar. Prevenção do reumatismo da gota, portanto, como o organismo, aquilo que faz é expulsar essa acidez para as articulações, isso depois acaba por criar a chamada gota, que é aquele acumular de acidez na zona das articulações. O reumatismo também tem a ver com a rigidez das articulações, portanto, porque é claro que aquele espaço que temos nas articulações existe por algum motivo, existe para que as articulações se possam movimentar. A partir do momento que esse espaço é preenchido com estes com estes componentes ou com esses excessos de componentes ácidos do nosso sangue, isso acaba por criar alguma rigidez, alguma dificuldade na movimentação das articulações. E a prevenção também da osteoporose. Portanto, isso pelo facto de eu com o equilíbrio do pH previno com que o organismo não tenha que buscar esses minerais alcalinos ou essa alcalinidade à nossa estrutura óssea. É um produto que foi desenvolvido em pastilhas, portanto são pastilhas que se mastigam, são pastilhas até com uma dimensão grande. Isto tem um propósito, portanto há pessoas que às vezes dizem é difícil de tomar e mastigar aquilo e não podia ser em cápsulas ou em pó, ou seja como for. Portanto, para vocês perceberem, existem uma série destes minerais que fazem parte deste produto que, se passarem pelo nosso sistema gástrico, ou seja, pelos nossos intestinos, os ácidos gástricos que temos nos intestinos iriam destruí-los. Ou seja, o resto que iria chegar ao sistema intestinal e que iria ser absorvido para a nossa corrente sanguínea iria ser muito reduzido e, obviamente, não iria garantir o efeito do produto. Por isso é que nós desenvolvemos este produto em pastilhas de mastigar, porque ao mastigar as pastilhas nós conseguimos garantir que uma parte desses minerais são assumidos através das glândulas que temos por baixo da língua. E assim entram diretamente na corrente sanguínea sem que sejam necessário ter que passar pelo estômago, serem prejudicados e destruídos no estômago e depois aquele restinho que chega aos intestinos depois ser inserido através dos intestinos e chegar à nossa corrente sanguínea. Portanto, este é o motivo do produto ser da maneira que é. E deve ser assim, portanto, ele deve ser mastigado, mesmo que o queiram partir em bocados para ser mais fácil, devem mastigá-lo sempre, devem mantê-lo na boca e mastigar, depois misturar com um bocadinho de água, beber um bocado de água. Portanto, o sabor não é dos melhores, porque nenhum mineral alcalino tem um sabor agradável. Este até acaba por, de todos os que eu conheço, até é um dos mais agradáveis, porque ele tem bastante sabor a laranja e toranja e acaba por equilibrar um bocadinho o sabor típico dos minerais. E depois tem outra particularidade, quanto mais ou maior for a acidose no nosso organismo, pior é o sabor do mineral alcalino. Portanto, vocês conseguem perceber qual é o grau de acidose no vosso organismo pelo sabor que sentem deste produto. Portanto, quanto pior for o sabor, significa que o vosso organismo está muito ácido e a toma é ainda mais importante. Com o tempo, os valores vão equilibrando, ou seja, a relação ácido-base vai equilibrando, o sabor torna-se mais agradável, o nosso paladar também vai se habituando ao sabor e acaba por tornar-se um produto até muito fácil de toma. São 6 cápsulas por dia, ou 6 pastilhas por dia, podem tomá-las todas seguidas, podem tomar 2 de manhã, 2 ao meio-dia, 2 à noite, portanto como quiserem. O importante é que tomem 6 pastilhas de Active Balance por dia e não deixem de tomar este suplemento alimentar. É, como eu disse, um dos mais importantes de todos, juntamente com o aloe vera, é daqueles que eu acho que toda a gente deveria tomar sempre.